Hoje vamos falar sobre a avaliação e o impacto das iniciativas anteriores de divisão político-administrativa do país. Agora sim, eu vou saudar o deputado e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite, Sr. Deputado. Boa noite aos ouvintes, e é sempre um prazer estar aqui a partilhar com os ouvintes por vosso intermédio. Muito bem. A proposta de lei de divisão político-administrativa de iniciativa do MPLA, partido político no poder em Angola desde 1975, eleva para 21 o número de províncias, nomeadamente Icolo e Bengo, Mochico Leste e Coango. A proposta político-administrativa foi discutida na passada quinta-feira, 8 de agosto, na Assembleia Nacional e aprovada com voto contra da UNITA, e agora aguarda a votação final global. A proposta continua a dividir opiniões entre cidadãos que lamentam tal iniciativa. Para efeito, temos disponível Faustino Manuel, deputado da Assembleia Nacional pelo Grupo Parlamentar da UNITA, para conversar com o cidadão sobre a avaliação e impacto das iniciativas anteriores da divisão político-administrativa. Eu começo mesmo primeiro para ouvir do deputado. Quando falamos de divisão político-administrativa, em termos de conceito, o que é que nos pode apresentar? Bem, em primeiro lugar, na questão que coloca, nós estamos a olhar para, de um lado, a organização territorial do país e, em segundo lugar, a delimitação geográfica, que corresponde a cada uma das divisões que representa a organização do território. Sabemos que, do ponto de vista constitucional, Angola organiza-se territorialmente em províncias, municípios, comunas e distritos. E por aí em diante, bairros, aldeias e povoações. Portanto, cada uma dessas circunscrições corresponde, de facto, a uma divisão, a uma delimitação geográfica e também, sobretudo de concreto falando dos distritos, comunas, municípios e províncias, corresponde a um nível de decisão política. Portanto, quando falamos de divisão político-administrativa, estamos a querer dizer que, ou seja, estamos a procurar transmitir como é que o país está organizado e que níveis de decisão política existem em cada uma das limitações do território. Muito bem. Com que então Angola já sofreu várias divisões político-administrativas. Temos como conhecimento que o colono deixou Angola com 16 províncias. Quando aconteceu a primeira divisão político-administrativa e que impacto teve na altura? Bem, no que eu saiba, à luz dos registros históricos que o país tem, a primeira divisão político-administrativa após a independência ocorreu em 1978, que consagrou, ou que elevou o número de províncias de 16 para 17, com a divisão da província da Lunda em 2. E depois disso tivemos outra divisão de destaque ao nível de províncias, que foi a criação da província do Bengo, com territórios subtraídos da província do Kwanza Norte e da província de Luanda e, se a memória não me atraiçoa, também uma parte do Kwanza Sul. Portanto, daí em diante, vamos tendo várias divisões político-administrativas, infelizmente mais no interesse da gestão política do país e não da administração do Estado na versão solução dos problemas dos cidadãos. Muito bem. Bom, Sr. Deputado, nós já estamos a receber algumas questões dos internautas. É o caso do Pedro Gaspar, que escreveu para nós no WhatsApp. O número, eu reitero, está mesmo a passar no rodapé, o 931-559977. O Pedro Gaspar escreve-nos e pergunta: o município de Catete tem condições para ser capital
da província do Icolo e Bengo é a primeira das questões colocada pelo internauta Pedro Gaspar. Bem, nós temos de olhar para essa questão em duas perspectivas. Numa perspectiva, as condições básicas para se poder instalar o poder político, que neste caso estamos a falar do governo provincial, e noutra dimensão podemos falar de condições em que, de facto, um governo provincial deve se instalar já um pouco à luz do estudo comparado, não só no nosso próprio país, mas em outras paragens, olhando para aquilo que já existe. E nessa perspectiva, podiam surgir duas questões, ou duas respostas. Uma sim, a outra não. Okay? Se for na perspectiva de que precisamos progredir, só para a instalação de um governo provincial, pensamos que as condições básicas não existem. As condições básicas não existem. Salvo se entendermos essas condições básicas como o desalojar da atual administração municipal de Icolo e Bengo, com sede em Catete, só se for nessa perspectiva. Agora, se for noutra perspectiva de criação de condições para se instalar o governo provincial, ali sim poderíamos abrir um outro espaço de debate onde podíamos questionar quais são os custos que vai implicar a divisão político-administrativa na perspectiva de surgimento de novas infraestruturas, de novos corpos de direção política, e se é esta a prioridade para o país na lógica do estudo comparado, ou seja, da experiência até agora dos governos provinciais que já existem, das administrações municipais que já existem. Portanto, em resumo, poderíamos dizer que o problema central, no meu ponto de vista, coloca-se sobretudo na oportunidade de se fazer do Icolo e Bengo mais uma província, ou não. E a resposta aqui é clara, inequívoca, que esta não é a prioridade. Muito bem. Bom, nós vamos avançar. O internauta deixou mais uma questão para ser respondida. Ele escreve: a UNITA diz que esta divisão político-administrativa tem fundamento em contas eleitorais feitas pelo Executivo. O que vos faz chegar a esta conclusão? Bem, o que nos faz chegar a esta conclusão é o facto do país estar a viver, diria, estar a fazer face a problemas reais que apoquentam os cidadãos, que são problemas com caráter endêmico, que se prolongam por muito tempo, e olhando para estes problemas, obviamente, tanto no plano político, no plano econômico, no plano sociocultural, e esses problemas requerem medidas, e são essas que nós gostaríamos de considerar como prioridades. Portanto, em face disso, nos questionamos. Quando a realidade está a indicar uma prioridade diferente e quem está a governar prioriza a outra, nós temos de tirar conclusões. E a conclusão, a primeira conclusão é que o Executivo está muito mais preocupado com a manutenção no poder, okay, do que, efetivamente, com a resolução dos problemas dos cidadãos que diz governar. Por esta razão é que nós afirmamos que esta medida é mais eleitoralista do que outra coisa. Mais do que isso, também dizer que temos provas de divisões administrativas já realizadas no passado que procuraram responder mais preocupações eleitoralistas do que uma governação ao serviço do cidadão. Basta dar-lhe exemplo que a província de Luanda, não digo depois da independência, depois dos acordos
Bicesse, creio que já passou por mais do que 5 divisões administrativas, mais do que 5, no mínimo pelo menos 7. No mínimo pelo menos 7. E essas divisões ocorreram sempre com maior frequência. Tivemos uma em 91, 92, antes das eleições. Voltamos a ter várias divisões, alterações na divisão político-administrativa de Luanda, antes das eleições de 2012, antes das eleições de 2017, antes das eleições de 2022. Portanto, como vedes, quase que no intervalo de 2 eleições, Luanda sofreu alterações na sua divisão político-administrativa, e são divisões que, no nosso entender, e aqui trago como amostra o município de Viana, Cacoaco e Kazenga. Esses 3 partilharam divisões, espaços territoriais nesse intervalo do tempo, que fazem ver que, prontos, não há outro objetivo que não seja o objetivo eleitoralista. Só para assinalar que em 2008, por exemplo, nós tivemos uma divisão político-administrativa que subtraiu territórios de Cacoaco para Kazenga. Mas é óbvio que visou impedir que, no nosso entender, visou impedir que Cacoaco voltasse a dar sinal como uma das praças fortes da UNITA em Luanda. Okay? E daí por diante, há sempre esses problemas em que Mulevos, há momentos que pertencia a Kazenga, há momentos de Viana, hora é Cacoaco e assim sucessivamente. Muito bem. Bom, nós vamos avançar, continuamos a receber muitas questões, como é o caso do internauta Paulo Kikola Júnior, escreveu-nos saudações, conversa com o deputado, boa noite ilustre convidado, ao jornalista e sem esquecer os nossos estimados internautas. Sem mais demora, vamos às questões melhor. Primeiro, o senhor deputado acredita que a nova divisão político-administrativa de Luanda poderá trazer soluções concretas no que concerne aos problemas gritantes que os cidadãos enfrentam nesta província, como alguns deputados do MPLA afirmam? Categoricamente não. Não vai trazer solução, porque nós não estamos diante de um facto novo. Nós estamos diante de uma medida recorrente. Okay? E, como eu bem disse há pouco tempo, Luanda foi repartida, surgiu o Bengo, a Lunda foi repartida, surgiram as 2 Lundas. Luanda, até 1991, estava com 5 municípios, depois evoluiu para 7, depois evoluiu para 9. Portanto, como vedes, estamos todos aqui em Luanda, somos testemunhas, a ponto de dizer, de respondermos se estas medidas têm se refletido na solução dos problemas dos cidadãos. Obviamente que não. Luanda continua com problemas, cada vez mais atolado com problemas de mobilidade, atolado cada vez mais com problema de pressão sobre os principais serviços. Você vai aos hospitais, são superlotados, não tem solução para os cidadãos. Você vai para os anúncios de postos de trabalho, as bichas nos concursos públicos são coisas de bradar os céus, desde inscrições nos institutos, para as pessoas poderem frequentar o ensino, etc, etc. Portanto, cada vez mais estão-se a agudizar os problemas. Portanto, é um indicador mais apurado de que a divisão político-administrativa não nos resolve o problema. Muito bem. Há informações de que... Mas poderia ajudar a resolver o problema. Sim, poderia. Sim, é por aí que eu quero entrar. O MPLA diz que as divisões servem para melhorar ou resolver taxativamente alguns problemas dos cidadãos, e a UNITA diz que não. Para a UNITA, qual seria a solução para resolver os problemas dos cidadãos? Em primeiro lugar, é importante que se dê prioridade ao cidadão, se dê mais consideração, respeito ao cidadão, no sentido de ele próprio ser
parte da solução dos problemas que o apoquentam. E para isso não há necessidade de se inventar a roda. Nós temos não só estudos comparados feitos, mas também porque a história universal nos ensina que os países mais desenvolvidos, até aqui, são aqueles que adotaram o modelo de governação descentralizado na base das autarquias, em que os cidadãos concorrem com soluções para, ou seja, com ideias, com iniciativas para a solução dos problemas. Número 1. Número 2, os cidadãos são partícipes na escolha dos governantes e, sobretudo, são os principais responsáveis para o bom desempenho dos governantes. Por outras palavras, os cidadãos não só elegem quem deve gerir os seus destinos, mas também exigem, cobram responsabilidades se este eleito não tiver a agir de acordo com os intentos dos cidadãos. E para este caso, felizmente, desde os acordos de Alvora aos dias de hoje, há um consenso mínimo politicamente, tanto ao nível das principais forças políticas, quanto ao nível da própria sociedade, que as autarquias são a melhor via para solucionar os problemas. E é por esta razão que estamos a dizer que a divisão político-administrativa não seria problema para os angolanos se ela tivesse assente no modelo da governação autárquica. Portanto, aumentar mais um município que vai eleger os seus governantes, os seus governantes locais, ou administradores locais, representaria, de facto, a melhor via para a solução dos problemas. Agora, criar mais municípios para continuar a nomear os administradores que não têm poder político de decidir, não têm recursos financeiros, honestamente, que é perpetuar a mesma medida que já sabemos que não resulta. E quando estamos a dizer que não resulta, não estamos a falar de uma suposição. Nós estamos a falar da análise de factos que acontecem a caminho de 50 anos. 50 anos é uma vida. Portanto, não se pode minimizar factos que provam no dia a dia, durante 50 anos, que não está a dar certo e vamos procurar insistir. Temos de procurar outra alternativa. Muito bem. O seu deputado diz que a maior parte dos países que chegaram a desenvolvimento, os países mais envolvidos, tiveram a partilha do poder como um elemento para chegarem a este ponto. Já está identificado por que razão até aqui Angola não vê institucionalizada as autarquias? Porque, infelizmente, o MPLA teme as autarquias. Como sabe, as autarquias colocam o cidadão no centro do poder de decisão. Não só em termos de benefício das decisões tomadas, mas, sobretudo, também como o principal responsável na influência das decisões a serem tomadas. Portanto, e infelizmente, a matriz ou a gênese do MPLA faz-lhe ver fantasmas no surgimento das autarquias. Esta forma de controlar a partir do centro o poder, essa forma de tratar o cidadão como um mero observador e não um partícipe, portanto, ao longo desses 50 anos fez moda. E ao fazer moda, hoje quando chegamos a uma situação em que precisamos experimentar, ou seja, institucionalizar as autarquias, o MPLA pensa que isto vai representar uma espécie de perda de poder e, perdendo o poder, isso pode representar uma espécie de ameaça à sua existência. E, por esta via, condiciona o país, condiciona a vida de todos os cidadãos. E nós pensamos que não,
no modelo da administração autárquica há partilhas. Não já temos dúvidas que dos 164 municípios existentes, não serão todos governados pela UNITA, obviamente não serão todos governados pelo MPLA, muito menos pela FNLA ou PRS, ou por uma outra força política, ou até por cidadãos não pertencentes ao partido, a partidos políticos. Haverá, obviamente, uma partilha, em que nós, dos 164 municípios, haverão aqueles que serão governados por autarcas, eleitos ou seja, propostos pela UNITA. Haverão aqueles que serão governados por autarcas propostos pelo MPLA, outros propostos pela FNLA, outros propostos pelos cidadãos, sem pertencer a nenhum partido. Portanto, pensamos que essa diversidade é que vai fazer com que haja maior competitividade. E havendo maior competitividade, há a grande possibilidade de se proporcionar excelência na governação. E eu penso que o maior ganho será do cidadão. Não será do partido A, do partido B, porque, em resumo, ao fim do dia, na perspectiva das autarquias, somos todos cidadãos. Eu sou da UNITA, felizmente, mas tenho consciência que, antes de ser da UNITA, sou cidadão. Sendo militante da UNITA, no meu comitê estou, no escritório do secretariado do meu partido estou, mas ao final do dia estou no bairro. Partilho a vivência com outros cidadãos, que não pertencem, muitos deles nem sequer pertencem a partidos políticos. E é a partir dali que nós analisamos a nossa vivência no bairro, se nos dignifica ou não. E a conclusão é que não nos dignifica. Okay? Bom, vamos avançar. O internauta Paulo Kikola Júnior deixou, são 4 questões e nós ainda só estamos na primeira dele. A segunda, ele escreve: senhor deputado, o MPLA em 2022 perdeu eleições presidenciais em Luanda, segundo a CNE. Acha que tem legitimidade de retaliar a província onde o Afrobarómetro dá conta de que 2/3 da população luandense reprovam e contestam a gestão governativa de João Lourenço? Bem, mais uma razão para falarmos das autarquias. Portanto, hoje, de facto, o problema da legitimidade da governação do MPLA sobre o território de Luanda é bastante questionável do ponto de vista político, à luz do que diz a doutrina em ciências políticas. Okay? Mas se nós tivéssemos institucionalizadas as autarquias, este problema de legitimidade ficaria esbatido. Porque já sabemos que a maior parte dos municípios de Luanda, à exceção dos municípios de Kisama e Coluibengo, estariam a ser governados por administradores propostos pelo MPLA. Mas fora destes estariam administradores propostos pela UNITA. E estaríamos também a fazer comparação. Okay? O que equivale cada um desses partidos em termos de competência, em termos de valias na administração pública. Portanto, respondendo de forma direta a essa questão do internauta, portanto, está em xeque a legitimidade do MPLA em decidir sobre essas questões. Razão porque nós também votamos contra. Muito bem. Bom, vamos avançar. A terceira questão das quartas que o internauta colocou, o deputado já respondeu, mas eu assim insisto em ler simplesmente porque o MPLA insiste em avançar com a nova divisão político-administrativa do país, em vez de respeitar a vontade e soberania do povo, que é a efetivação das autarquias locais, ou será que o MPLA está com medo e traumatizado com os últimos resultados das eleições presidenciais? Portanto, o deputado já falou, então vamos avançar para a última. Por fim, senhor deputado, sabendo que esta lei não é prioridade dos angolanos, quais serão, de facto, as consequências dessa nova divisão político-administrativa do ponto de vista cultural, social e económico, e o que os cidadãos devem fazer para que o regime recue dessa idiotice, escreveu Paulo Kikola Júnior.
Bem, a primeira questão, nós estamos a fazer face, quando digo nós cidadãos angolanos, porque, repito, nas vestes de deputado, só antes de mais nada, cidadão nacional. E eu me coloco nessa condição. Nós estamos a fazer face a um momento que impõe uma decisão para determinarmos se, à luz da Constituição da República de Angola e à luz da história do nosso país, se quem manda no país é o burro político do MPLA ou se são os cidadãos angolanos, na sua maioria. Portanto, eu penso que essa é a resposta que eu daria a essa questão do cidadão que cola, porque, infelizmente, a lei foi aprovada na generalidade, passou na especialidade com o voto contra a UNITA e não temos dúvidas que vai passar na votação final global, amanhã, depois da manhã, com o voto maioritário do MPLA. E só nos resta responder a essa questão: quem é que manda no país? É o burro político ou são os cidadãos angolanos que são a maioria? Se forem, então, a Constituição nos reserva direitos e deveres, e dentre esses direitos e deveres, dois são fundamentais: o de participarmos ativamente na tomada de decisões sobre o nosso país, que vão de encontro ao interesse nacional, que salvaguarda o interesse da maioria dos cidadãos angolanos. Muito bem, as questões são muitas, como é o caso do internauta seguidores do Gangsta 77, escreveu-nos aqui na página, no canal Juventude Avante: será que esta decisão tem o propósito da manutenção no poder, olhando na derrota que o MPLA teve em Luanda nas últimas eleições gerais? Nós não escondemos isso, estamos permanentemente a reafirmar que para o MPLA continuar no poder é muito mais importante do que servir os cidadãos. E a introdução desta lei, quando nós estávamos a discutir a lei de institucionalização das autarquias, e o próprio presidente do MPLA e presidente da República, nas vestes de presidente da República, já se pronunciou dizendo que só não temos autarquia no país porque os deputados não estavam a aprovar a última das leis mais importantes que faltavam neste pacote. E agora que estávamos a discutir esta lei, sob a bandeira da necessidade do diálogo e do consenso, interromperam o diálogo que estávamos a ter e sacaram da cartola a lei de divisão político-administrativa, que está a fazer moda, obviamente só com a sua maioria, porque não colhe consenso nos outros grupos parlamentares, na oposição, nem sequer na sociedade. Muito bem. O internauta panafricanista Isidro Fortunato escreveu também: após a aprovação da lei que irá efetivar a divisão da província de Luanda em duas, a Assembleia Nacional alterará a Constituição da República. Deputado Faustino, o grupo parlamentar da UNITA deixará passar na Assembleia Nacional esta proposta sem fundamentos? Bem, não sei qual é a nuance que o Isidro Fortunato quer explorar. Se for na lógica da lei de divisão político-administrativa, não tem implicações de alteração constitucional. Porque se fosse no texto anterior, sim, porque o texto anterior previa na Constituição o número de províncias e de municípios. Doravante já não. O número de municípios, o número de províncias, a sua alteração é uma questão de lei infraconstitucional. Esta é a grande questão. De modo que, neste quesito de divisão político-administrativa, não tem implicação constitucional.
Uma questão que se põe, sim, e precisa de ser devidamente avaliada, é como será a organização e funcionamento dos grupos parlamentares, ou seja, dos deputados do Círculo Provincial. Por exemplo, sabemos que os eleitores do Quando Cubango votaram em 5 deputados para os representar. Agora, Quando Cubango vai ser dividido em 2, Mochico idem, Luanda idem. Portanto, se em termos de representatividade, de representação, o deputado, não importa ter sido eleito numa província, representa todos os cidadãos do país, mas em termos de organização e funcionamento já não é bem assim. Os deputados do atual Círculo Provincial do Quando Cubango vão ser considerados do Círculo da Província do Quando ou do Círculo da Província do Cubango. Portanto, são questões que suscitamos, que infelizmente não encontraram espaço de debate no âmbito da discussão dessa lei de divisão político-administrativa, para chamar a atenção que todas as grandes questões que suscitamos, nenhuma foi respondida, foram pura e simplesmente ignoradas. Essa questão que me refiro, a questão das implicações orçamentais, porque, imagine, nós questionamos quanto é que custaria implementar, institucionalizar as autarquias nos 164 municípios e quanto é que vai custar a implementação da nova divisão político-administrativa, que é para nós fazermos uma análise do custo-benefício. Mas estas questões não são abordadas na Assembleia? Como é que funciona? Deviam ter sido abordadas e nós as suscitamos, mas simplesmente foram ignoradas. Nós fomos ignorados, vamos assim dizer. O grupo parlamentar do MPLA fez uma tábua rasa sobre todas as questões que nós colocamos. Os representantes do Executivo, pura e simplesmente, fizeram tábua rasa a isso. E como é que acha que os cidadãos terão acesso a estas informações, visto que a partir do MPLA não é discutido, por exemplo, em termos de custos, os cidadãos nessa altura devem estar a questionar-se que custos reais poderão ter estas divisões político-administrativas? Bem, como é que os cidadãos terão acesso a essa informação? Nós não nos queremos antecipar ao grupo parlamentar. Estamos informados que o grupo parlamentar tem um cronograma de ações e a seu tempo irá se pronunciar sobre essas questões todas. Agora, o que é importante é que, de facto, no nosso entender, o cidadão devia estar devidamente informado. A Assembleia Nacional não é um órgão secreto, não discute matérias secretas. A Assembleia Nacional é um órgão que representa os cidadãos. Logo, ou melhor, as questões discutidas pela Assembleia Nacional deveriam ter o acompanhamento direto dos cidadãos, como ocorre noutros países, diríamos que democráticos, na plenitude, onde inclusive a imprensa é democrática. Se as sessões na especialidade fossem transmitidas em direto, os cidadãos teriam acompanhado efetivamente o que é que se passa. Daí que, como é que eles vão ter acesso a isso? Os cidadãos precisam unir-se e fazerem pressão para que, de facto, as sessões na especialidade da Assembleia Nacional sejam de caráter público. Muito bem, nós estamos a falar sobre a avaliação e impacto das iniciativas anteriores de divisão político-administrativa do país. Sr. Deputado, o país foi várias vezes dividido há muito. Eu pergunto-lhe, que balanço se pode fazer das medidas anteriores? Bem, sabe que em termos de doutrina quanto às ciências econômicas, em teoria diz o seguinte, que as fórmulas são desenhadas e ensaiadas para que possam produzir resultados na prática. Existem fórmulas, existem indicadores e mais do que os indicadores, é a prática que deve definir
o desempenho da economia. E neste quesito, todas as medidas tomadas na perspectiva política, o seu valor está no seu reflexo em termos de crescimento econômico, em termos de qualidade de vida das pessoas, em resumo, em termos de bem-estar social. E não só os indicadores desmentem, mas, sobretudo, o dia a dia da vida de cada um de nós desmente isso, completamente. Portanto, é só ir para a província do Bengo, bem próxima de Luanda. É só ir para a cidade de Cachito, que foi desconexada de Luanda, e ver o estado lastimoso em que se encontra. Okay? É só ir aqui para o Rangel. O Rangel é aqui, nós estamos a falar daqui do Rangel a sensivelmente 3 km em linha reta. Portanto, é só entrar para a zona da Dona Amália, entrar aí para as ruas do Pernambuco para ver o desastre que está o Rangel. Entrar no interior do Kazenga para ver o desastre que está. Quem viu hoje ainda, entrar no hoje ainda para ver o desastre que está. Portanto, se quer saber dos resultados em termos de impacto das medidas outrora tomadas no plano da divisão político-administrativa, está ali o resultado. É só ir para as lundas. Portanto, penso que esta é a indicação que eu posso dar em termos de resposta. Muito bem. Bom, nós vamos avançar. São muitas as questões que vão indo chegando para nós. O internauta também pode enviar a sua pergunta por áudio no WhatsApp que está a passar no rodapé, que é o 931-559977. Nós recebemos uma questão do internauta Esmeraldino Paca. Ele escreve: a UNITA está a caminho do poder, onde poderá chegar em 2027. Vai manter essa divisão administrativa ou tem um projeto para o efeito? Bem, sabe que, para começar, a divisão político-administrativa obedece universalmente a princípios e critérios, mas também obedece requisitos. No âmbito daquilo que é a realidade atual, é óbvio que, por isso é que nós temos estado a defender permanentemente que para a UNITA a divisão político-administrativa não seria problema. Ok? E por que não seria problema? Porque haverá necessariamente situações em que terá de se mexer na divisão político-administrativa. Por que ela passa a ser problema? Ela passa a ser problema porque está-se a colocar os cavalos, ou seja, as carroças à frente dos bois ou dos cavalos, etc, etc. Porque, para nós, a prioridade do país neste momento são as autarquias. E no âmbito da implementação das autarquias, haverá necessariamente que pensar em questões de divisão político-administrativa. Por exemplo, também foi nossa defesa, no âmbito do debate constitucional, que deviam haver autarquias supra e infra municipais. Portanto, se estamos a falar de autarquias ou seja, supramunicipal, isso também pode representar necessariamente divisão administrativa, político-administrativa, de um lado. Do outro lado, temos de reconhecer que há comunas com grande distanciamento de certas sedes municipais, mas também com condições suficientes para podermos considerar, ou seja, ascender, obedecer requisitos para ascender, ao estatuto de município, etc, etc. Portanto, em resumo, para a UNITA, a questão da divisão político-administrativa é um problema de oportunidade. Portanto, é um problema de oportunidade, número um. E número dois, é um problema de
de modelo de governação. Portanto, para nós, primeiro, autarquias, segundo, sendo primeiro autarquias, segundo, o ponto de partida, são os municípios que existem, para gradualmente, à medida que o processo for desenrolando, irmos vendo de tempos em tempos que comunas mais podem ascender a estatuto de município, mas como autarquias. Portanto, essa é a grande questão. Bom, nós vamos também aqui avançar. A Ariane Catanha escreveu para nós, em termos de toponímia, por que a nova província de Icolo e Bengo não fica apenas conhecida como a província do Icolo, para evitar a confusão com a já existente província do Bengo? Escreveu a internauta Ariane Catanha. Bem, essas são questões de opção política, mas que também deviam requerer um grande debate, porque têm muitas implicações socioculturais. Por exemplo, mesmo neste debate sobre a questão da nova província, não é? Houveram várias defesas, Kwanza, Bengo, considerando o facto de este perímetro estar delimitado por dois grandes rios com grande significado cultural. É uma questão. Há quem defendeu, há várias propostas, mas o essencial é que haja um debate mais abrangente ao nível da sociedade e não esta correria, este frenesi, em que no espaço de menos de 5 dias se faz um debate, diríamos assim, um debate instrumentalizado, onde no essencial são militantes do MPLA, que recebem orientação no sentido de priorizarem uma certa ideia. Portanto, eu penso que a questão da toponímia, de facto, põe-se, daí que defendemos a ideia de que devia haver um debate muito mais abrangente, logo, desde que a questão da divisão político-administrativa não fosse tida da forma como o MPLA a teve. Okay? Algo colocado em cima da mesa às pressas, sem o necessário consenso, mas sem o necessário estudo, etc. Por que razão das pressas no seu... Não, as pressas é óbvio, porque, como eu dizia antes, neste momento há a necessidade de dispersar opiniões. Okay? O tema central, que devia ser a institucionalização das autarquias, acabou sendo absorvido por esta questão da divisão político-administrativa, de um lado. Do outro lado, porque também é do interesse do MPLA que esta matéria tenha imediatamente prioridade, considerando o facto de que precisa preparar as próximas eleições de 2027 na lógica já dessa nova divisão político-administrativa. Okay. Bom, nós vamos avançar. O internauta António dos Santos escreveu para nós. Ele quer saber, o grupo parlamentar da UNITA ouviu alguns setores da sociedade civil. Qual é a tendência? É favorável ou contra a divisão político-administrativa do país? Bem, a visão do grupo parlamentar da UNITA sustenta-se sobretudo na auscultação exatamente que fez. E aqui, primeiro, os cidadãos consideram que a prioridade são as autarquias. Neste quesito, a divisão político-administrativa é inoportuna. Segundo, torna os resultados nulos, porque ela continua a ser a experiência que já estamos a viver. Okay? Porque ela se baseia no poder centralizado. Portanto, no essencial, o posicionamento dos cidadãos aponta para a necessidade de priorizar as autarquias e de colocar a questão da divisão político-administrativa como uma questão secundária que decorra do desenvolvimento do processo autárquico. Muito bem. O internauta
Flávio Domingos escreveu para nós, ele escreve: e como vai a negociação da comissão criada para harmonizar as propostas de lei de institucionalização das autarquias? Temos alguma esperança de ver esta lei aprovada ainda este ano? Bem, não quero entrar em detalhes, sabe que isso está sujeito a um processo de conversação, já há uma comissão específica criada pelo grupo parlamentar, e eu sei que a seu tempo o grupo parlamentar vai se pronunciar. O máximo que posso dizer é que esse processo está parado. Está parado. Muito bem. O internauta António dos Santos insistiu na outra questão. As autarquias podem ser postergadas com esta proposta de divisão político-administrativa? Na prática estão postergadas. Estão postergadas. Muito bem. Bom, nós vamos avançar para outras questões. Que impacto trará esta medida nas próximas eleições? Bem, o impacto precisa ser estudado. Precisa ser estudado, considerando as experiências que vimos tendo. Mas um deles, obviamente, é a deslocalização de eleitores que estavam acostumados, por exemplo, a cumprir os ditames da lei. Um exemplo concreto, para o processo de registro eleitoral. Não é? Olha que agora, por exemplo, há partes de Cacoaco que vão pertencer à província de Colo-Ibengo, com sede em Catete. Só nessa perspectiva, haverão muitos que se calhar terão de tratar determinados assuntos a partir de Catete, de um lado. Do outro lado, precisamos também olhar para isso na lógica de procurar, diríamos que, reduzir a força, aqui vamos falar em concreto, a força da UNITA em determinados espaços. Porque se determinados territórios são retirados da província ou do município de Cacoaco, é óbvio